E sobre essa operação, nós temos um convidado agora. Vamos conversar com Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça, professor da UERJ, vice-presidente do Conselho de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Está conosco aqui. Tudo bem, procurador? Seja bem-vindo. Obrigado pela presença aqui no programa. Uma boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui nesse programa do qual eu sou um fã. Obrigado. Procurador, qual a opinião do senhor a respeito dessa operação da semana passada no Jacarezinho? Eu achei interessante você mencionar que políticos da oposição ficaram surpresos com o resultado da pesquisa, né? Quem fica surpreso é quem vive numa bolha, né? Porque a população não aguenta mais a criminalidade aqui do Rio de Janeiro, né? É uma coisa impressionante, principalmente a população humilde, né? A população que vive nessas comunidades, né? Foi uma operação antecedida de 10 meses de planejamento, de coleta de informações, de inteligência, tá? E, evidentemente, que a coleta de informação, a atividade de inteligência é importante, mas ela não é suficiente. No momento em que você já obteve a informação de onde estão os traficantes, onde estão os fuzis, onde estão as drogas, onde está a munição, você vai fazer o quê? Mandar uma carta para o traficante? Já sabemos onde você está, por gentileza, se apresente aqui para que nós possamos encaminhá-lo aqui para a delegacia. Não, né? Você tem que entrar numa comunidade e sabe que vai enfrentar uma resistência extraordinária, né? Porque desde junho de 2020, com a decisão do ministro Fachin, o número de operações policiais teve que diminuir, né? O policial está ameaçado de prisão se ele for combater o crime. Essa é, em essência, a decisão do Supremo, né? O policial que descumprir a proibição de operações policiais em comunidades durante a pandemia estará sujeito, diz lá a decisão do STF, à responsabilização administrativa, civil e criminal, não é? Então, com isso, a polícia inevitavelmente reduziu o número de operações e o tráfico, e o crime organizado, não só o tráfico, se aproveitou disso para faturar mais dinheiro, né? No caso do tráfico, vender mais drogas de maneira mais tranquila, sem a polícia para perturbar ali a tranquilidade da boca de fumo. E o dinheiro que eles arrecadam é investido num armamento poderosíssimo. Nós vimos até munição antitanque, né? Como a polícia não tem tanque, é evidente que essa munição é comprada pelo tráfico para destruir os blindados, os carros blindados da polícia do Rio de Janeiro, né? Então, a polícia agiu, né? Chegou lá já um policial, foi morto por um traficante que atirou, né, a partir de uma casa-mata que eles constroem, né, construções de alvenaria, que nós sabemos disso, né? Eu sou vice-presidente do Conselho de Segurança do Rio, nós temos acompanhado isso. Essas construções se intensificaram muito a partir da decisão do STF. Construção de casa-matas, né? Daquelas que a gente vê nos filmes da Segunda Guerra Mundial, de onde o sujeito coloca o fuzil e está ali protegido para poder mirar, né, e atirar com tranquilidade no policial. Foi o que aconteceu, o policial foi morto com um tiro na cabeça. E construção de bloqueios, né, de barreiras para impedir a entrada, a circulação de veículos da polícia, né? E que, claro, também impedem, por exemplo, a entrada e a circulação de uma ambulância se um morador dessas comunidades humildes precisar de um atendimento médico. É essa a realidade do Rio de Janeiro, essa é a realidade as polícias, né? Ou dessa vez foi a Polícia Civil, enfrentam quando vão a esses lugares cumprir mandados de prisão, prender criminosos que estão aliciando crianças de 12 anos para a prática de delitos, prender o sujeito que é incumbido de esquartejar os moradores do Jacarezinho que desobedeçam, ou desagradem de alguma forma as ordens do Comando Vermelho, e ele então vai esquartejar. É um perito, né? Deve ter aperfeiçoado essa arte, né, ao longo desses meses. Ele então vai esquartejar essas pessoas e vai desaparecer com os cadáveres, né? Nós ainda vamos descobrir o custo em vidas que essa decisão do Supremo trouxe para os moradores dessas 1.413 comunidades do meu estado, dominadas pelo crime organizado. Mais uma pergunta agora, Ana Paula Henkel. Ana. Boa noite, doutor Marcelo. E falando em Supremo, eu gostaria de trazer uma série de tweets que o senhor fez
porque parece que essa notícia está sendo aí jogada para debaixo do tapete de uma maneira muito importante, onde o senhor disse que um tal de núcleo de assessoria jurídica da UFRJ mandou um vídeo para o ministro Fachin com indícios de execução sumária praticada pela polícia na operação no Jacarezinho. Aí o senhor continua que, com base nesse vídeo, o ministro Fachin exigiu que a polícia fosse investigada e repetiu: há indícios de que policiais praticaram execução sumária. Porém, o vídeo era falso e agora o tal núcleo, que é da Faculdade de Direito da UFRJ, teve que reconhecer isso e pedir a Fachin que exclua o vídeo dos autos. Isso aqui, doutor Marcelo, é inacreditável. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente. Eu até comentei, né, que a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, o Supremo Tribunal é federal, então a universidade é federal, o tribunal é federal, mas o vexame é mundial, né, porque eles mandam um vídeo falso, né, e imediatamente o ministro exige uma investigação, né, da operação policial. Ele exige que os policiais sejam investigados porque há fortes indícios, diz ele lá, de execução sumária, né? O vídeo retrata uma execução ocorrida no ano passado, no Rio Grande do Sul, em que bandidos vestiram uniformes de policiais e executaram, ao que tudo indica, um rival, né? Um bandido de um grupo rival. E a pressa, né, que o ministro Fachin tem, né, em apontar, né, supostos crimes cometidos por policiais é inversamente proporcional à vontade que ele tem, né, de que os traficantes, os integrantes das facções do crime organizado sejam reprimidos. Ele não tem pressa, né? Ele prefere esperar que a pandemia passe. Né? Ele e os outros ministros, que essa decisão foi referendada por 8-3, né? Então aí a pressa é nenhuma, vamos esperar a pandemia passar, embora, né, eu tenha aprendido lá nos bancos da faculdade onde eu estudei, da UERJ, né, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e onde hoje eu leciono, né, e há 2 ministros que lecionam lá também. Lá eu aprendi, né, que essa função, a função do Poder Judiciário, é aplicar a lei, né? Não é criar leis, não é escolher qual é a melhor política pública de segurança, não é administrar a segurança pública. E até hoje eu estou aguardando o ministro Fachin nos informar qual é o número da lei que prevê, né, que durante uma crise sanitária a polícia não pode reprimir a criminalidade. O Código Penal está suspenso, está permitida, sem repressão, por exemplo, a venda de cocaína. Né? E ele não nos diz que número tem essa lei, né? Nem vai nos dizer, porque ele não aplicou lei nenhuma, essa lei não existe. Né? Ele aplicou a visão política dele, a visão ideológica, a visão de mundo que ele tem, né? Que ele tem todo o direito de ter. Né? Todo juiz tem direito de ter uma visão política esquerdista, direitista, liberal, conservadora, social-democrata, mas é da porta do gabinete para fora. Né? Lá dentro, nas decisões, eles têm que aplicar a lei. E essa lei não existe. A lei que diz que durante uma pandemia a polícia não pode ingressar em locais dominados pelo crime organizado, simplesmente não existe. Então, você vê muita determinação do ministro para investigar supostas execuções que não passam de fake news, que não passam de um vídeo falso, né? E nenhuma pressa, nenhuma vontade, né, de reprimir um crime que é um crime organizado, que é muito verdadeiro, é muito real, faz parte da dura realidade dos moradores humildes dessas comunidades, né, que acordam e vão dormir sob a mira dos fuzis desses criminosos, né, o pai que tem a filha adolescente, né, e que o traficante manda avisar esse pai que a menina foi escolhida por ele. Né? Essa é a realidade dessas pessoas. Né? Augusto. É isso. Aproveitar até boa noite. Eu queria aproveitar até a oportunidade para reiterar o convite ao ministro Fachin para que visite qualquer morro do Rio de Janeiro, de preferência à noite. Pode levar o seu segurança, sim, não tem problema nenhum.
Procuradora, ontem até nós mostramos com exemplos extraídos de todos os principais jornais que a imprensa está na contramão da percepção popular, totalmente, e sobretudo nesse caso. Eu sou inteiramente a favor de operações desse tipo, mas eu pergunto o seguinte, eu acho que o problema não será resolvido só com operações pontuais, porque é muito grande, eu acho necessário resgatar os morros do Rio que estão controlados hoje por facções criminosas, né? O senhor não acha que é hora de montar um plano mais abrangente que trate esse problema como a Colômbia tratou o caso das Farc e dos cartéis, né, do narcotráfico? O que o senhor acha? Sem dúvida. Eu acho que é preciso uma ação mais abrangente, incluindo também o poder legislativo, né? Porque que é para a gente não enxugar gelo, né? Quer dizer, você hoje tem uma lei, né, que permite que um traficante preso, né, saia, volte para as ruas, né, no famoso regime semiaberto, né, que alguns brincam chamando de regime sempre aberto, né, esse traficante saia com 1/6 da pena, foi condenado a 6 anos, sai com 1 ano, né, ou dependendo da pena, já comece a cumprir no regime semiaberto. E, em alguns outros casos, pega 10 anos, cumpre 4, volta para a rua, 2/5 da pena, né? Então, num caso ou no outro, ele não cumpre nem a metade, né? Então, você tem uma alta rotatividade, né? O sujeito vai ser beneficiado com muita frequência por uma alteração na nossa legislação, a lei de entorpecentes, a nova lei de entorpecentes, criou a figura do tráfico privilegiado, que é uma porta escancarada para a impunidade, né? Ela dá uma pena bem reduzida, que já começa a ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, o sujeito nem fica em regime fechado, dia nenhum, caso não se comprove que ele é integrante de uma facção criminosa, né? Uma espécie assim de um traficante freelance, né? Ora, no Rio de Janeiro existem 3 facções criminosas que disputam a tiros, né, território. Imagina se elas vão permitir que um sujeito chegue ali, dá licença, eu vim aqui vender a minha cocaína, né? Não faço parte aí da facção de vocês, vou ficar aqui tranquilamente. Isso não existe, né? Isso não existe. O sujeito vai ser morto imediatamente. Só vão deixar que ele venda a droga se ele vender a droga daquela facção que domina aquela comunidade. Olha o que eles investem em armamento, né? Esses armamentos todos que vocês viram não é só para atirar na polícia, não, né? É para atirar nos criminosos das outras facções. Então, você tem uma bobagem dessa na lei que é mais uma brecha para essas pessoas. A polícia prende, daqui a pouco o sujeito está solto. Nosso tempo já está quase esgotado, procurador, mas rapidamente a gente faz aqui as nossas 2 últimas perguntas. O Guilherme Fiuza e, na sequência, também José Maria Trindade. Por favor, Fiuza. Doutor, boa noite. Uma decisão dessa do STF, que o senhor acaba de classificar, o senhor não usou esse termo, mas nós temos usado aqui como uma decisão exótica, no mínimo, e no meu entendimento, aberrativa, né, sem base alguma na própria legislação, mas o fato é que foi tomada, foi sancionada, confirmada pelo plenário do STF e vigora. Qual é o que a sociedade precisa ficar assistindo, essa sumária desproteção dessa parte da sociedade mais vulnerável de todas, ou há alguma maneira de contrastar, contestar dentro da lei essa decisão do STF? Eu acho que a sociedade tem que pressionar, eu acho que os políticos têm que pressionar, eles estão tendo a sua função usurpada pelo Supremo Tribunal Federal. Quem administra a segurança pública no Estado é o governo do Estado, eleito pela população. Eu tive a satisfação de ver, após essa operação no Jacarezinho, uma entrevista do prefeito Eduardo Paes, em que ele faz um apelo veemente ao Supremo que revogue essa, palavras dele, decisão absurda, foi a imagem que ele usou, tirar o bode da sala, quer dizer, tirar o Estado, o território. Você tem frações do território de uma cidade, mais do que uma cidade, né, de um Estado, dominadas pelo crime organizado, onde o Estado não entra.
Aí você se depara com uma decisão do Supremo dizendo é para tirar o Estado mesmo, é para o Estado não entrar. Né? Então você está abrindo mão, né, de setores aí do território nacional, né, onde a lei não impera, onde o Código Penal não vale, a Constituição não vale. Acho que a gente tem que pressionar, né, toda a sociedade, inclusive os políticos, né, que são responsáveis aí pela condução dos nossos destinos, das nossas cidades, dos nossos estados, do nosso país. Né? É preciso fazer pressão, porque não é possível. Né? Isso aí é o ativismo judicial exacerbado. Né? Isso aí é que a Ana Paula deve conhecer aí, certamente conhece o grande Scalia, né? já falecido, grande ministro da Suprema Corte americana, que dizia: eu não quero viver num país administrado por 9 juízes vitalícios e não eleitos. E olha que ele era um dos 9. Né? Isso não é democracia. Né? Democracia é que nossa cidade, nosso estado e nosso país seja administrado por quem o povo elegeu e que as leis que a gente tem que cumprir, que a polícia deve seguir, que todo mundo deve seguir, sejam feitas também por quem o povo elegeu para legislar. Né? Porque senão, como é que faz? Né? O prefeito eu mando embora daqui a 4 anos, se eu não gostar dele, o governador também, presidente, deputado, senador, vereador. E o ministro do Supremo, quando ele resolve criar da cabeça dele uma política de segurança pública que não tem amparo nenhum na lei, quando é que eu mando ele para casa? Não tem como mandar, ele é vitalício. Então eu acho que a gente tem que pressionar. O que a gente pode fazer é pressionar, é insistir, né, em mostrar o absurdo dessa decisão. Nós já vivemos isso no Rio de Janeiro, um governador no final dos anos 80, início dos anos 90, tomou exatamente a mesma decisão do Supremo de proibir a polícia de entrar nas comunidades, o tráfico se fortaleceu, uma decisão equivocada. Agora, justiça seja feita, pelo menos uma coisa podia ser dita a favor desse governador. Ele tinha a legitimidade do voto popular. Na eleição seguinte, o povo do Rio de Janeiro disse: não, tchau. O seu sucessor, o seu candidato a sucessor, nós não queremos, não. Então mandou embora. Mas como é que a gente vai fazer isso com o ministro Fachin? Como é que a gente vai fazer isso com o Supremo Tribunal Federal? Então, não é possível admitir isso. Para fecharmos, então, procuradora, a pergunta de José Maria Trindade. Zé. Eu gostei muito, procurador, quando o senhor começa aí comentando exatamente essa surpresa com a surpresa de quem não acreditava nesse apoio popular. Nós fizemos aqui uma pesquisa aqui nos Pingos nos Is, né, uma enquete que mostrou quase 100% das pessoas apoiando exatamente a polícia. E digo mais, isso não é um problema exclusivo do Rio de Janeiro. Todos os estados passam por essa dificuldade na segurança pública. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito não por isso, mas por uma fatia forte de quem pensa assim, dar apoio à polícia e fazer a justiça ser executada. No Rio de Janeiro, a gente viu um certo governador Sérgio Cabral ir a uma espécie de Deus com aquela UPP de domínio territorial que todo mundo imaginou, não, agora resolveu. Com um secretário que era empenhado exatamente em realizar esse tipo de domínio territorial e assim por diante. Quer dizer, é estranho não saber que a população do Brasil inteiro e muito do Rio de Janeiro está ávida exatamente por segurança pública. É esta a realidade. O policial ganhou, procurador, um novo perigo, que o perigo de vida é iminente à função policial, mas agora tem um risco jurídico. O que fazer? Exatamente, né? Você coloca uma pressão sobre o policial, que já não bastasse a pressão de ter que enfrentar criminoso de fuzil, de submetralhadora, né, com munição até para destruir carro blindado, ele está sujeito a essa decisão que, além do desastre que ela é em si, né, tanto pela falta é o que eu chamo de a dupla falta de competência do Supremo. Falta competência no sentido que o leigo usa a palavra, né? Os ministros do Supremo não entendem absolutamente nada de segurança pública, né? O que não é demérito, eles não têm que entender mesmo, tem que entender de direito. Quem tem que administrar a segurança pública é a polícia. Tá? E, além disso, a falta de competência no sentido que a gente usa a palavra no meio jurídico. Né? Eles não têm atribuição, não têm legitimidade para tomar esse tipo de decisão. Quer dizer, não bastasse isso, você tem uma decisão
completamente vaga, né? Porque ela diz que só admite operações policiais em situações excepcionais. Então, eu perguntaria para o ministro Fachin o que ele acha que é excepcional. Aliás, eu até reformularia. Eu pergunto para ele o que ele acha que não é excepcional na vida dessas comunidades. Quer dizer, ser dominado por um grupo de criminosos, né, que alicia criança de 12 anos para praticar crime, não é excepcional? Será que isso é normal para o ministro? Né? Será que é essa visão de normalidade que ele tem? Então, onde é que está a definição? Como é que fica o policial diante disso? Então, nós não precisamos disso, né? Nós já temos problemas demais para, por cima disso tudo, né, colocar esse ativismo judicial do Supremo, que me parece que hoje não tem freio. Não tem freio. Então, a polícia fica numa situação de fragilidade, a população numa situação de fragilidade, mas, acima de tudo, a população dessas comunidades fica numa situação de fragilidade. Hoje, você vai encontrar essa bolha, né, que essa pesquisa mostra, que só quem fica surpreso com esse apoio da população é uma bolha. Né? E provavelmente você vai localizar essa bolha na classe média alta, né, naqueles lugares ali da Zona Sul, aquela área que o Constantino chamou de, né, o Rodrigo Constantino chama de esquerda caviar, porque a população mais humilde não aguenta mais. Eles sofrem mais do que a classe média. Eles sofrem com a criminalidade mais do que a classe média. Estão sendo assaltados em trem, em ponto de ônibus às 5 da manhã, quando estão indo para o trabalho. Não aguentam mais essa história de que o bandido é uma vítima da sociedade. Muito bem, esse é o procurador Marcelo Rocha Monteiro, também professor da UERJ, presidente do Conselho de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, procurador. Boa noite. Obrigado, boa noite.